Depois de alguns ensaios em iniciativas ao fim de semana, a variação vimaranense aprovou por unanimidade o condicionamento do trânsito automóvel na zona intramuros. Apesar do voto favorável, o PSD não deixou de fazer reparos ao diploma. A preocupação mais premente passa pelo estacionamento. Esta é uma questão transversalmente favorável relativamente a que haja um condicionamento no acesso automóvel ao centro histórico. A questão é esta. A questão diferente está no timing, porque de facto aquilo que nos preocupa continua a ser a questão do estacionamento. Eu já disse várias vezes e continuo a dizer, este exemplo, isto que aqui votamos hoje é um exemplo disso mesmo, que as obras que se fez no Toural, foi uma pena não se ter aproveitado as obras que se fez no Toural para se fazer um parque de estacionamento capaz de servir todo o centro histórico, toda a zona histórica. Esta é que é a grande diferença. Claro que podem, sobretudo se forem, ou seja, se tiverem tempo, as pessoas que trabalham, as pessoas que têm pouco tempo a fazer compras, não conseguem, o centro histórico não é uma alternativa, sem alternativas de estacionamento, não é uma alternativa às outras alternativas comerciais que oferecem aparcamento com todas as condições de conforto. Esta deve ser a preocupação do ente público. Eu não considero o Parque do Estádio uma alternativa para o acesso ao centro histórico para os vimaranenses. Eu não considero. Podem-me querer convencer do contrário. Eu não considero uma alternativa para os vimaranenses e para aquela que é a vivência da cidade. Já o vereador da CDU saudou a medida. Também já há muito tempo a CDU, até com camaradas meus anteriores aqui na Varença, já há muito que se defendia, de facto, algumas restrições do acesso do trânsito automóvel ao centro histórico, porque para criar melhores condições até de circulação e de usufruto dos cidadãos, é este espaço que nós temos também preservado. António Magalhães explicou que não seria possível eliminar o trânsito automóvel, sob pena de matar o centro histórico, e sublinhou as razões que suportam a medida. Nós sabemos que há gente que não quer o trânsito no centro histórico, de todo. Isso era, se quiserem, uma posição fundamentalista. Mas ao longo de muitas épocas, de muitos anos, nas várias reuniões internacionais a que eu assisto e em que eu colaboro, a evolução foi mudando. Isto é, hoje, no seio da OCPM, da Organização da Estado Património Mundial, poucos defendem a retirada pura e dura dos centros históricos do trânsito automóvel. O que todos eles, todos sem exceção, a condicionam. E, portanto, nós estamos aqui a condicionar. A condicionar em função de quê? Em função de uma previsão e de alguns sinais que já tivemos de uma procura excepcional de pessoas num espaço que depois conflitua com o automóvel, num espaço que tem que ser ocupado pelo peão e que conflitua com o automóvel. Se forem cidades semelhantes à nossa, que não têm a dimensão de Guimarães, ou são maiores até que Guimarães, veem que os centros históricos estão mortos, ou em vias disso, ou agonizando-se pelo menos. O nosso está vivo porque é preciso ter em conta estas várias condições. Permitir que o peão circule com qualidade, permitir que o morador tenha aparcamento, o possível. Sobre as preocupações expressas por Coelho Lima, o autarca explica o que está a ser feito, mas deixa críticas à mentalidade de alguns vimaranenses. Estamos com um projeto de fazer um parque nas traseiras da Caixa Geral de Depósitos que levará, não posso garantir agora o número exato, mas aponta para cerca de 400 automóveis. Mas é um parque a pagar e depois receberemos uma crítica legítima. Andaram a gastar dinheiro e os automóveis não estão lá, mas a culpa não é nossa. Temos mais uma alternativa, além das que já há. É mais uma. Mas vai demorar ainda algum tempo, porque só podemos expropriar quando tivermos o projeto completo. É que os cidadãos de Guimarães ainda se sentem numa aldeia, em algumas situações. E na aldeia ninguém paga taxa de aparcamento. Mas isto já não é uma aldeia. Isto evoluiu ao ponto de ser uma cidade média altamente qualificada e exigente. E por isso é que quem investiu nos parques, quer a Câmara, quer os privados, tem toda a legitimidade de ver rentabilizado o seu esforço. As esplanadas no centro histórico ficarão também submetidas a novas regras, de forma a organizar e uniformizar o espaço. Aquilo que é o papel da esplanada tomou aquilo que foi o combate que nós fizemos ao automóvel a para cá de Belém. E isso é que toca um bocado com os homens do negócio. Mas o negócio só é possível ser rentável quando ele tem lógica, quando ele tem alguma capacidade de poder resolver o problema. E mais, já para agora, nós não vamos retirar nada do que concedemos. Vamos alterar algumas coisas em termos de esplanada
por causa da localização, por exemplo, do museu, da extensão do Museu Alberto Sampaio, mas vamos conceder mais ou menos a mesma área, portanto, concedemos as mesmas áreas, mas o que não concedemos, como outra exceção, o que não concedemos é o abuso sistemático que quase todos faziam, e alguns mais que outros também é verdade, quase todos faziam, daquilo que estavam a pagar ao município e a todos nós.